Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindo ao Bom Dia Guarani 47, boa semana, boa segunda para todos vocês, sou o Lucas Pezão, de ressaca nesse Bom Dia Guarani, meio bom dia, meio pós-jogo. Nós esperamos 50 dias mais ou menos entre o 2-2 contra o Corinthians lá no Itaquerão, que marcou a despedida do Campeonato Paulista, e a estreia de ontem contra o Maringá na Série C. E olha, seria melhor se a gente tivesse mais um dia de férias e que a Série C só começasse, por exemplo, hoje. Como, se eu não me engano, tem o jogo do Londrina, estreia hoje na Série C. Seria melhor que o dia de ontem não tivesse existido, porque foi um desastre. Eu já tinha falado uma porção de vezes aqui que essa estreia do Guarani seria muito traiçoeira, que a tabela do Guarani é extremamente traiçoeira. Maringá é um time arrumadinho, depois 2 jogos seguidos fora de casa contra Brusque e Caxias. Eu confesso que não acreditava que o Guarani fosse ganhar o jogo. Talvez um empate, mas perder, tomar 3 gols em casa, fazer 1-0, tomar a virada. Tá certo que o segundo gol do Maringá foi um absurdo de impedimento, não marcado pela arbitragem. Mas aí consegue um empate e depois toma um terceiro gol da forma que foi. Olha, todo campeonato que o Guarani tem pretensões e que começa com derrotas assim, a torcida já fica puta da vida, o emocional dos jogadores se abala, começa a se questionar tudo que foi feito até aqui, enfim. É um cartão de visitas muito ruim, um cartão de visitas emocionalmente terrível para quem tem 19 jogos, agora 18, né? Pela frente num campeonato que não tem outra opção a não ser subir para a Série B. Primeiro tem que classificar entre os 8, e eu comentei que ano passado o Remo foi o 8º colocado com 26 pontos e até chegou no quadrangular e subiu. E hoje parece que 26 pontos com o que a gente viu ontem parece quase inatingível, né? Talvez a pergunta certa a se fazer seja com quantos pontos não cai para a Série D. Mas ainda vou acreditar que é o começo de um campeonato. Só que é um começo de muita preocupação, né? A gente viu o Guarani engessado, travado, preso no jeito do Maringá jogar, com pouco repertório para conseguir sair desse esquema. Tomou um passeio de bola no primeiro tempo, essa é a verdade. Parecia em alguns momentos que o Maringá tinha um jogador a mais, tinha 2 jogadores a mais. O Guarani fez 1-0 com o Caio Melo num belo gol de falta, que contou com a ajuda do goleiro. E olha, levou bola no travessão, o Fred teve que fazer uma defesa incrível, cara a cara. Tudo isso quando ainda estava 1-0, hein? Até comentei com o Mariolane do lado, pelo amor de Deus, acaba logo esse primeiro tempo. Tomou o empate num drible que o Lucão foi humilhado pelo jogador do Maringá. E eu falei de novo pro Mariolane, acaba logo o primeiro tempo que dá tempo de perder. E aí, num lance horrível, um impedimento gravíssimo, não marcado, o Maringá fez 2-1. Primeiro tempo foi uma atuação individual de alguns jogadores desastrosa. O Samuel nitidamente acima do peso, brigando com a bola. O Anderson Leite de camisa 10 também não funcionou. Eu, quando vi a escalação, vi que o Maringá jogava com 3 zagueiros, 5 no meio e 2 atacantes, mais ou menos, né? Eu vi o Guarani com 3 volantes e o Pablo Baianinho, falei, poxa, que legal, o Guarani vai com 3 volantes e um meia. Vai tentar dar uma povoada no meio de campo, né? Imagina. Voltou com aquele esqueminha de 3 volantes, sendo um deles numa tentativa de camisa 10, no caso, o Anderson Leite, que não rolou, não é a dele, não vai funcionar, ainda que o Maurício tenha insistido na coletiva que vai tentar usar o Anderson Leite assim. O Guarani foi engolido no meio de campo, faltou peça, faltou encaixe, faltou tudo. No segundo tempo, o Anderson Leite saiu, o Samuel também, o time ganhou um pouco mais de dinamismo, o Pablo Baianinho veio para o meio, o Denis Júnior mais opção no ataque, o Guarani voltou melhor, conseguiu empatar num pênalti em cima do Pablo, e aí quando tudo encaminhava para o empate, o Maringá teve um jogador expulso por jogada violenta no Natan, até pensei, né? Falei, opa, tava com cara de 2-2, com 1 a menos, quem sabe ali a gente encaixa uma pressão final e acha um gol, né? No fim, nós nem só não achamos um gol, como demos um de presente pro Maringá, um gol ridículo, uma falha da defesa, enfim. Olha, muito preocupante a coletiva do Maurício Souza, para quem não viu, tá disponível na TV Guarani.
falando sobre a dificuldade do Guarani de sair do esquema que o Maringá impôs. Marcação individual, um contra um, nada de zona. O Guarani não conseguiu sair. Disse que treinou a semana inteira, disse que conversou com técnicos que enfrentaram o Maringá. Então, assim, para um time que quer subir, digamos assim, lá na frente, se acontecer, o Guarani pode ter que jogar com o Maringá o jogo do acesso, por exemplo. Temos que saber sair de situações como essas. O futebol não dá tantas chances assim para a gente, tudo bem, na próxima a gente tenta. Eu acho que sim, o Maringá é um time forte, organizado, é muito bom, vai brigar pelo acesso até o final. Agora, cabe ao Guarani também ter um pouco mais de repertório, ter um pouco mais de variação de jogadas, né? O time jogou no 4-3-3 o jogo inteiro, não teve uma mudança tática, não teve uma ousadia depois do 2-2, quem sabe, para tentar buscar o 3-2. Eu não vi assim peças mudando a posição dentro do gramado. Fiquei muito preocupado, porque uma das coisas que o Maurício mais disse na virada do Paulista para a Série C é que faltou tempo para ele trabalhar. Nesse tempo a gente viu a mesma coisa taticamente. Claro que o Maringá joga diferente, é um time bom, mas eu esperava um pouco mais de criatividade, de repertório. De repente, na situação do jogo, colocar 2 atacantes de velocidade, não um centralizado. De repente, colocar mais um jogador no meio, passar o time para 3 zagueiros. Sei lá, alguma coisa que mudasse o estado de coisas que estava na partida. E nesta partida, nós não vimos nada disso. Então a torcida saiu brava com razão. Nós temos trauma, ojeriza e horror à Série C. E acho que já deu para torcer, para os jogadores, para a comissão técnica sentirem qual que é o termômetro da torcida do lado de fora. A gente não quer saber de Série C. Tem um horror à Série C e é isso que vai pressionar esse elenco. Agora são 2 jogos fora de casa, contra Brusque, contra Caxias. Não, já vejo muita gente falando, vai perder os 2, esse time vai cair. Eu não acho que é assim. Série C é um campeonato maluco, de times de nível técnico bastante questionáveis. E o Guarani pode muito bem ir lá para Brusque, sair com a vitória, pode ir para Caxias também, voltar com uma vitória, e aí colocar o campeonato no eixo. Mas a verdade é uma só, tem que trabalhar variação. Tem que ter. Se contra o Brusque também for um estilo de jogo muito parecido com o do Maringá, nós vamos ter problema. Então é isso que eu espero. E também espero ver um pouco mais de utilização do Pablo como meia, não como ponta, porque esse esquema de volante com camisa 10, para mim, é muito modernismo e pouca efetividade. Futebol é resultado e tem que ser prático com as coisas. Achei que o Maurício foi um bom consultor, um bom professor para explicar o panorama tático do jogo, mas faltou execução, faltou prática, faltou resultado. Então que fique de lição para o próximo jogo e que as coisas voltem a se encaminhar. E para a direção, uma mensagem importante. Vejam bem as decisões que vocês forem tomar, hein? Porque a pressão vai ser grande o campeonato inteiro. E eu me lembro na Série C de 2016, quando nós fomos jogar contra o Mojimirim, tomamos uma sacolada de 3-0 lá. Desculpa, no Paulista de 2012, tomamos uma sacolada do Mojimirim lá. Nossa, virou um inferno a pressão. E o Guarani acabou sendo vice-campeão paulista. Então, o dirigente não pode ter emoção, o dirigente não pode se deixar levar pela torcida que tá brava, que tá puta da vida. Se vocês acham que o trabalho está sendo bom, continuem. Acreditem na convicção e não entrem na gritaria da torcida. Ano passado, entrar na gritaria da torcida foi muito grave. Custou muito caro para o Guarani, no sentido de cada um correu para um lado, cada um tomou uma decisão e o Guarani caiu em último para a Série C. Cuidado, hein? Se vocês entrarem nessa de não ter convicção sobre nada, vocês vão levar o Guarani para a Série D. Não é isso que a gente quer. Eu acredito sim que o time vai evoluir, que o Guarani vai conseguir as vitórias, mas tem que saber ter barriga gelada nesse momento de crise. Fechou? Boa semana para todo mundo, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.